Bom dia, meninos. Hoje, dentro do módulo 8, Alterações Climáticas, nós falaremos do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural, essencial para a sobrevivência humana na Terra e ele possibilita essa sobrevivência a partir do momento em que ele provoca, um equilíbrio térmico. A radiação solar, ela incide sobre a superfície terrestre e parte dessa radiação volta para a atmosfera e se acumula com gases e uma poeira, formando uma casca, uma cobertura, uma proteção da Terra em relação aos raios solares, mantendo um equilíbrio térmico. Então essa composição de gases, ela impede um resfriamento e a impossibilidade de vida na Terra. É um fenômeno, como eu disse, essencial à sobrevivência humana. E o efeito estufa, ele pode ter causas naturais, como por exemplo, os manguezais, que são áreas bastante úmidas, próximas do litoral, onde há pouca luminosidade, muita umidade. Então essa putrefação da área de mangues, contribui para ao efeito estufa. Outra causa natural é a produção, a criação de gado bovino, a eliminação de fezes por parte do gado contribui diretamente também para o efeito estufa. Em áreas de vegetações, as queimadas naturais também contribuem para o efeito estufa. Portanto, falamos de um fenômeno natural, importante, essencial. Quando que nós passamos a falar de uma questão maléfica? A partir do momento em que há a interferência humana, principalmente a partir da industrialização. Os países mais industrializados do mundo, como os Estados Unidos, os países da Europa, a China, o Brasil, são países que produzem muito gás carbônico na indústria. E essa eliminação de gases poluentes na atmosfera é decisiva para o chamado aquecimento global. Ou seja, é a interferência direta do homem. A produção da indústria automobilística também contribui decisivamente. Os escapamentos de automóveis eliminam gases diretamente para a atmosfera e também são decisivos para o chamado aquecimento global. E em áreas rurais, nós temos o desmatamento seguido de queimadas, principalmente para o avanço da fronteira agrícola, para a criação de animais, no caso a pecuária. No Brasil, as áreas de maior atuação, de maior interferência negativa do homem, são as áreas do cerrado e da floresta amazônica, justamente para a criação de gado, para a produção agrícola, o avanço das atividades agropecuárias em direção às áreas florestais, ou seja, a substituição de florestas por áreas de agropecuária. Na África, nós temos uma ampliação do deserto do Saara, exatamente porque as suas bordas, as beiradas, estão sendo ampliadas, As áreas de florestas tropicais estão dando lugar a áreas agrícolas, contribuindo para a ampliação de áreas desérticas no continente africano. No Brasil, nós temos a vegetação da caatinga no interior do Nordeste, uma área de clima tropical semiárido, muito seco. Essas áreas estão sendo ampliadas devido a atividades agropecuárias. As bordas do semiárido estão ampliadas e justamente por atividades agropecuárias. Portanto, a interferência humana já contribui para um efeito maléfico, é o que a gente chama de aquecimento global.
E aí vem as consequências para a humanidade. A primeira delas é o aumento da temperatura da Terra. A Terra vem tendo nas últimas décadas um aumento de temperatura geral. No caso das áreas polares, 1 grau de temperatura a mais significa o derretimento de muitas geleiras. As calotas polares estão sofrendo derretimento, diretamente ligadas à elevação do nível do mar. E, por consequência, nós temos a inundação de cidades litorâneas. Acontece bastante no litoral brasileiro. As cidades sofrem com inundações justamente por causa da elevação do nível do Oceano Atlântico. Nas áreas rurais, nós temos a ampliação de áreas desérticas, semiáridas, né? Áreas de florestas tropicais, equatoriais, são substituídas por cerrado, áreas do cerrado, né, sendo substituídos por áreas semiáridas. Enfim, as paisagens agrícolas vêm modificando negativamente, né, o ambiente e contribuindo para a elevação das temperaturas gerais. Aí nós temos, né, como consequências mais adiante, uma temperatura maior no planeta Terra e efeitos variados para a humanidade, como secas prolongadas, como tempestades em áreas litorâneas do Brasil, principalmente do Nordeste, né? A inundação dessas áreas, dessas cidades litorâneas também como consequência. Enfim, a temperatura do planeta maior e seus efeitos maléficos. Isso tudo está diretamente relacionado com a interferência do homem. É o que a gente chama de aquecimento global. É um efeito maléfico. Como de início falamos, o efeito estufa, ele é natural, ele é fundamental para o equilíbrio térmico e a sobrevivência humana. Mas o aquecimento global já é um efeito da interferência do homem e, portanto, um efeito maléfico, ok?